Mateus 4, versículo 19. Eu quero ler em três traduções. A primeira na NVI, Nova Versão Internacional, que é a que nós usamos aqui na igreja. Ele diz assim: e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução mais popular, diz: Jesus lhe disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. A João Ferreira de Almeida, que é uma versão mais antiga, diz: e disse-lhes: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. A partir de hoje nós vamos começar uma série de 4 mensagens sobre a igreja verdadeira. E a grande pergunta é: por que é importante para mim e para você abordarmos, falarmos, aprendermos sobre isso? Porque a Bíblia diz que Jesus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, a igreja verdadeira, para poder morar eternamente com Ele na eternidade. Essa é a igreja que Jesus vai voltar para buscar. Hoje é dia de ceia, e a ceia fala de um momento, de um memorial que Jesus deixou para que nós lembrássemos de 2 coisas, todas as vezes que comêssemos do pão e bebêssemos do cálice. Nós tínhamos que nos lembrar da sua morte, do que Ele fez na cruz por mim e por você, mas também lembrar da promessa da sua volta. Lembrar de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, queridos, eu entendo que se Jesus vai voltar para buscar a sua verdadeira igreja, e o nosso principal foco, objetivo, o nosso principal alvo como cristão nessa terra é a eternidade. Porque a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, o que Deus tem de mais importante para nós, sabe, o motivo pelo qual muitas vezes nós permanecemos firmes no meio das tempestades, no meio das tribulações, o motivo pelo qual nós resistimos às tentações, é de olho na eternidade, é porque nós cremos que vai valer a pena. Então, se o nosso maior alvo como cristãos nessa terra é alcançar a nossa eternidade com Cristo, e a Bíblia diz que só vai alcançar a eternidade com Ele a igreja verdadeira, que Ele vai voltar para buscá-la, eu creio que seja no mínimo inteligente da nossa parte procurarmos entender, aprender as características dessa igreja, para que possamos nos tornar cada dia mais essa igreja, e assim possamos ter a certeza de que na hora que Ele voltar, nós seremos levados com Ele para a eternidade ao lado dEle. Quando nós falamos sobre isso, aquele que já serve a Deus, aquele que já faz parte da igreja, pode aperfeiçoar os seus caminhos com o Pai. E aqueles que ainda não tomaram a decisão de fazer parte da igreja de Cristo, podem assim tomar essa decisão e a partir de então passar a se tornar o herdeiro da eternidade, fazendo parte dessa igreja verdadeira a qual Ele vai voltar para buscar. A Bíblia, ela nos mostra que Jesus, quando Ele chama os seus discípulos para o seguirem, a Bíblia diz que Ele os chama com um propósito. Quando Ele encontra os discípulos na praia e Ele os convida para seguirem, Ele diz: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Está no texto que nós lemos. Então Jesus, Ele chama os discípulos com um propósito. Ele não chama os discípulos simplesmente para os seguirem, mas Ele diz: ei, vamos comigo, que eu vou ensinar vocês a pescar gente, como diz a tradução da Nova Tradução da linguagem de hoje. Eu vou ensinar vocês a pescar pessoas. Esse é o propósito inicial, é o propósito básico para o qual nós fomos chamados como igreja e como cristãos. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida, tudo que Ele nos dá como dons e talentos, tem um propósito básico, principal, primordial, que é pescarmos pessoas.
levarmos pessoas a caminhar também com Cristo. Agora a grande pergunta é: como que se pesca homens? Como se pesca pessoas? Eu já vi falar, já aprendi, já vi sobre pescar peixes, pescar tubarão, pescar caranguejo. Agora, como pescar pessoas? Qual a estratégia? Porque, queridos, toda pesca exige uma isca, sim ou não? Exige uma isca que é o que vai atrair a presa para o momento da pesca. Como que Jesus fazia isso? Porque enquanto Jesus esteve na terra, ele era especialista, ele foi especialista em pescar pessoas. Como que Jesus fazia isso? Se engajando e se envolvendo com todos os tipos de culturas e comunidades que eram tradicionalmente rejeitadas e marginalizadas pelos religiosos da sua época. Jesus, ele pescava pessoas se envolvendo com as pessoas que ele pretendia pescar. Há 2000 anos atrás, já havia algumas pessoas que gostavam de Jesus e outras que odiavam a Jesus. Já havia pessoas que eram atraídas por Jesus e havia pessoas que se sentiam ofendidas por ele. A pergunta é: quem eram aqueles que se sentiam atraídos por ele? Quem eram essas pessoas? E na Bíblia nós encontramos dois grupos de pessoas que especialmente eram atraídas por Jesus. Primeiro, as crianças. Quanto mais jovem, quanto mais criança, mais elas gostavam de estar com Jesus. E o segundo grupo eram os pecadores. E quando eu falo pecadores, querido, sempre que eu falar pecadores durante essa mensagem, nós estamos nos referindo àquelas pessoas que não conhecem a Cristo, que não tiveram uma experiência com Cristo. Porque nós também somos pecadores, a diferença é que nós não somos mais dominados pelo pecado. Mas a Bíblia diz que os pecadores, aqueles que não frequentavam as sinagogas, aqueles que não tinham uma igreja, podemos dizer assim, era um grupo de pessoas que se sentia atraído por Jesus. Jesus, ele se envolvia com as pessoas que ele desejava pescar. O problema dos cristãos atuais, o problema de muitas igrejas atuais, é que nós estamos tão envolvidos no nosso ambiente religioso, nas nossas atividades religiosas, que quase nós não encontramos tempo na nossa vida para um pecador autêntico. Não há tempo. O nosso tempo está todo envolvido nas atividades religiosas. Além disso, aqueles poucos cristãos que acabam conhecendo um pecador ou outro, acabam conhecendo alguém, que está com uma vida dominada pelo pecado, eles acabam não gostando muito dessas pessoas. Por quê? Acabam não querendo muito papo, muita conversa, muita companhia. Por quê? Porque a cor do cabelo, o buraco na orelha, a maneira de falar, a maneira de se vestir, se torna algo que parece ofensivo para quem frequenta uma igreja. A gente quase não conhece, mas quando conhece, sabe, a gente não quer se aproximar muito, porque essas coisas estranhas à religião parecem ofensivos para quem frequenta uma igreja, para quem fala um evangeliquez, que só quem conhece a palavra consegue entender. Jesus, ele não temia o contato com os não crentes. Na verdade, ele não só não temia, como ele buscava se envolver. Por quê? Porque ele não tinha medo que a vida, ele não tinha medo que esses pecadores autênticos manchassem a sua santidade. Pelo contrário, ele tinha certeza de que a sua santidade, ou a santidade do Pai nele, santificaria a sujeira, o pecado da vida daquelas pessoas. Jesus, ele sabia o poder que havia na palavra e no evangelho que habitava nele. Por isso ele não tinha medo de se envolver.
Jesus ele foi relevante, e entenda por relevante, quando você faz a diferença na vida de alguém. Você é relevante num ambiente, numa empresa, numa igreja, na vida de alguém, numa família, quando você faz a diferença. Jesus ele era relevante, ele foi relevante na sua época, porque ele andou pelos caminhos que esses pecadores andavam. Ele andava pelos caminhos que eles andavam, mas não fazia o que eles faziam. Jesus andava com os bêbados, mas nunca se embebedou. Jesus ele sentou na mesa, na casa de um corrupto, para comer com ele, mas ele nunca se corrompeu. Jesus ele bate um papo com uma prostituta à beira de um poço, que já tinha tido 5 maridos e estava com outro homem que já não era seu marido, mas nem por isso ele se prostituiu com ela. Hoje parece que a gente vive o contrário, porque Jesus ele se relacionava com os pecadores, mas não fazia o que eles faziam. Hoje a gente evita os pecadores, a gente hoje não senta, a gente não dá muita trela, muita atenção para os corruptos, mas a gente está se corrompendo. A gente não anda nos pontos de prostituição, mas a gente está dentro da igreja se prostituindo. Parece que a gente está fazendo o contrário. Jesus ele caminhava com essas pessoas e por onde elas caminhavam, mas não fazia o que eles faziam, queridos. É por isso que Jesus foi relevante. Lembre que ser relevante é fazer a diferença. Se manter puro, num ambiente puro, não há relevância nenhuma. Ser luz onde já existe luz, não há relevância nenhuma. Acender uma luz onde já está claro, não vai fazer diferença. Ou não foi para sermos luz em meio às trevas que a Bíblia diz que Ele nos chamou? Ou não foi para sermos sal, para preservar da podridão que Ele nos chamou? Ser cristão num ambiente cristão não faz diferença nenhuma. Ser cristão aqui dentro é muito fácil. O desafio é ser cristão em meio aos pecadores. O desafio é ser luz em meio às trevas. Quem está me entendendo? Esse é o desafio. Esse é o caminho para nos tornarmos relevantes na vida das pessoas. Quando você estiver num ambiente onde você vai fazer a diferença. Você vai estar ali, você não é melhor do que ninguém, mas você é diferente. E através da tua atitude, do teu comportamento, do teu testemunho, a vida daquelas pessoas serão transformadas. Jesus, ele foi chamado de amigo de pecadores, porque ele passava tempo com pessoas que eram estranhas à religião. Eram pessoas estranhas aos religiosos, eram pessoas com quem os religiosos não andavam, não tinham contato, não queriam papo. Será que Jesus estava errado? Será que ele estava errado em se relacionar com essas pessoas? Nós somos irrelevantes para a nossa geração e para essa geração de pessoas que não conhecem a Cristo, porque nós passamos tempo demais com nossos irmãos e não há tempo suficiente para a gente estar com aqueles que não têm igreja. Pastor, o senhor está dizendo que é errado ter comunhão entre os irmãos? Não, não é disso que eu estou falando, querido. Eu estou falando que é importante ter comunhão, sim, para você se fortalecer. A comunhão entre os irmãos nos fortalece, nos edifica. Mas se a gente investir todo o nosso tempo nesses relacionamentos, como vão ficar aquelas pessoas que não conhecem a Cristo? É só a gente olhar para Jesus. Jesus ele tinha o tempo dele com os discípulos, mas ele se envolvia com a sua cultura, com a sua comunidade, com as pessoas da sua época. Jesus ele se engajou no mundo dessas pessoas. O que nós fazemos? Nós queremos trazê-las para o nosso mundo, apenas convidando. Convidar para vir no culto é errado? Claro que não. Convidar para ir no GC é errado? Claro que não. Mas eu tenho certeza que quando nós começarmos a nos envolver com essas pessoas, os convites vão surtir muito mais efeitos. Quando nós começarmos a nos preocupar realmente com elas, quando nós começarmos, a ter amizade com essas pessoas, porque a isca que Jesus usava para pescar pessoas chama-se amizade, relacionamento intencional.
com um propósito. Ou você acha que Jesus mandou Zaqueu descer da árvore para sentar na mesa, para almoçar com ele? Jesus não tinha um propósito de transformar a vida de Zaqueu. Pensa comigo. Quem é que não gostava da companhia de Jesus? Quem é que não gostava da companhia de Jesus? Quem é que ficava criticando, apontando o dedo? Os religiosos. Está na Bíblia. Eram os fariseus. Por mais que seja difícil a gente compreender isso, querido, mas quanto mais religiosa a pessoa era na época de Cristo, mais ela tinha raiva de Jesus. Mais ela criticava Jesus. Quem era que se afastava de Jesus? Os religiosos. E quem era que gostava de Jesus e se aproximava dele? Os pecadores. Aí 2000 anos depois, a igreja vive um momento onde quem é que mais se afasta da igreja? Os pecadores. Quem é que mais nós afastamos da igreja? Que não é eles que se afastam, somos nós que os afastamos. Os pecadores. E quem mais gosta e se sente bem no ambiente? Os religiosos. Tem alguma coisa errada. Ou a gente ou Jesus. Quem gostava dele agora não quer papo. E quem não queria papo com ele se sente bem no nosso meio. Se nós quisermos ser uma igreja verdadeira e seguir os passos de Jesus, nós precisamos sair das quatro paredes e nos envolvermos com as pessoas da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso trabalho, do nosso bairro, com um propósito de fazê-las conhecer a Jesus. Essa é a igreja verdadeira. O culto é bênção, o culto é maravilhoso, extremamente importante, é vital. Mas a igreja verdadeira, ela se reúne para adorar, para se fortalecer, para se alimentar, mas para quando ela passar por aquela porta, ela cumprir o propósito dela lá fora. E a maneira como Jesus cumpria, quando ele diz que ele chama os discípulos para serem pescadores de homens, e esse é o propósito também nosso como igreja hoje, era através da amizade e do relacionamento com aqueles que ele queria ganhar. É incrível o poder que uma amizade sincera tem, querido. A maior ferramenta de Jesus para pescar pessoas era a amizade. Ele ofereceu amizade àquelas pessoas que a religião não oferecia. Ele ofereceu amizade àquelas pessoas que eram rejeitadas, criticadas, julgadas e condenadas pelos religiosos da época. E Jesus chega e oferece amizade para eles. E o que acontece? Aquelas pessoas são salvas. Jesus, ele fala um momento para os religiosos que ele diz assim: vocês pegam alguém que não conhecem a Deus, trazem por meio de vocês e depois tornam ele pior do que o que ele era antes. Está na Bíblia. Porque é isso que a religião faz. O que você acha que aconteceria se nós oferecêssemos amizade àquelas pessoas que não estão na igreja, aquelas pessoas, sabe, que são rejeitadas, que são criticadas e que são condenadas? O que você acha se nós oferecêssemos amizade sincera para essas pessoas que estão sem igreja da nossa cidade? E mais, o que você acha se nós nos tornássemos aquele amigo que é mais chegado do que um irmão na vida de uma pessoa que não conhece a Cristo? O que você acha que aconteceria na vida de uma igreja e na vida de uma cidade, se uma igreja decidisse se tornar uma igreja verdadeira, que não gasta todo o seu tempo só entre si, olhando para o seu umbigo, preocupada só consigo mesmo, mas que vem, se une, adora, se fortalece, se alimenta, mas sai daqui preocupada e agindo de maneira intencional, construindo amizades com aqueles que não conhecem a Cristo, com o propósito de levá-los a Cristo. O que você acha que aconteceria? A igreja verdadeira, ela constrói pontes de amizade e não muros religiosos. Essa é a igreja de Cristo. Quando Jesus
conta as 3 parábolas, você lembra das 3 parábolas das coisas perdidas? A moeda perdida, a ovelha perdida e o filho perdido. Quem lembra? Misericórdia, você não lê a Bíblia não. Quando Jesus conta essas 3 parábolas, ele conta essas parábolas com um propósito de responder a uma acusação dos líderes religiosos. Ele conta essas 3 parábolas para ensinar uma lição para os religiosos da sua época. Em Lucas capítulo 15, versículo de 1 a 3, diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Preste atenção, os pecadores gostavam de parar para ouvir a Jesus. Os pecadores queriam estar perto de Jesus. Por conta disso, olha o que aconteceu. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Quem que estava criticando? Os religiosos, porque Jesus estava sentando para comer com os pecadores. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Por conta dessa acusação, por conta dessa crítica, Jesus conta as 3 parábolas das coisas perdidas. Eles estão acusando Jesus de receber e comer com os pecadores. Então Jesus ele conta essas 3 parábolas para ensinar algo, que no final dessas parábolas ele vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus conta para dizer assim, ei, eu estou preocupado com quem está perdido, eu não estou preocupado só com quem já está salvo, eu vim por causa daquelas pessoas que estão perdidas. A igreja verdadeira é uma igreja que está na terra, mas que se preocupa com as pessoas que estão perdidas. Religioso se preocupa só consigo mesmo, mas cristão não. Um cristão genuíno não. E Jesus conta então as parábolas. Se aqueles fariseus contratassem o... Ô Pedro, vou te usar de novo. Não, vou pegar o Renan hoje, que é da área de investigação. Vou dar uma folga para o Pedro. Se os fariseus daquela época contratassem o Renan, que é investigador aí da Polícia Civil, para nos seguir durante toda essa semana, no final da semana, qual seria o relatório que o Renan daria a nosso respeito? O Renan chegaria para os fariseus e dizia, rapaz, o Rides, top. Domingo no culto, de manhã e à noite, mesmo sendo a mesma mensagem. Semana GC, quinta noite de vitória, segunda escola de inteligência bíblica, sendo discipulado, discipulando, top. E tem mais, não vi ele conversar com nenhum pecador. Pensa num cara top. Será que seria esse o relatório? Ou será se o investigador iria nos acusar da mesma maneira que acusaram a Jesus? Será que o investigador ia chegar e dizer, ei, aquele cara é amigo de pecador, ei, eu tive lá na casa do Rides, eu vi um cara que vive na boca de fumo, saindo lá da casa do Rides, ou eu vi o Rides saindo lá da casa do cara que usa droga, eu vi o Rides saindo lá da casa do cara que é... O que iriam dizer a nosso respeito? Porque acerca de Jesus a gente já sabe. Dizer, ele senta e come com pecadores. O que iriam falar ao nosso respeito? Aleluia. Qual foi a última vez que você jantou com alguém que não é crente, com um propósito claro? Porque eu estou falando de propósito, eu não estou falando de você reunir com pessoas que não são crentes só para comer, engordar, falar de futebol. Tudo isso pode acontecer, mas você saber que por trás daquilo ali você tem um propósito. Qual foi a última vez que você fez algo proposital, com o propósito de trazer alguém para a presença de Deus, de trazer alguém para a igreja, de levar alguém para o teu GC, mas se envolver com essa pessoa? Se nós estamos realmente dispostos a seguir a Jesus, a ser como Ele, a ser essa igreja verdadeira que Ele vai voltar para buscar, a grande pergunta é, onde estão as pessoas perdidas na nossa agenda? Onde estão?
quanto de din-din você tem gasto por mês para ver pessoas servindo a Deus? Para pagar um churrasquinho de gato que seja, para dizer, vamos comer, eu só tenho um churrasquinho, mas vamos comer um churrasquinho de gato aqui, e você usar aquilo ali de maneira estratégica, uma isca, para pescar pessoas. Era isso que Jesus fazia. A isca dele era amizade, era relacionamento. Paulo, ele nos deixa de maneira muito mais clara ainda esse propósito. Paulo foi o segundo nome, depois de Cristo, é Paulo no Novo Testamento. A maioria das igrejas abertas por Paulo, a maioria dos líderes levantados por Paulo. E olha o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 9, do 19 a 26. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Coloca para nós aí, projeta para nós aí, que eu faço questão que você leia esse texto. 1 Coríntios 9, do 19 a 26. Vai dar certo? Se não for, eu sigo. Vai? Ok, obrigado. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesma não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Queridos, Paulo, ele não só sabia o que fazer, mas como fazer e o porquê fazer. Paulo, ele sabia o que ele, como igreja verdadeira de Cristo, precisava fazer. O que ele precisava fazer, pastor? Pescar pessoas. Ele diz, eu me fiz de tudo para de alguma maneira ganhar alguns. Me fiz de fraco para ganhar o fraco. Ele se fez de tudo quanto era tipo de não crente para de alguma maneira ganhar alguém. Então ele sabia o que fazer. Ele sabia como fazer, como que ele iria ganhar e pescar pessoas, se relacionando com essas pessoas. E por que ele ia fazer isso? Por causa da promessa da coroa que está reservada para a igreja verdadeira de Cristo. Ele sabia por que ele tinha que fazer. Ele fez um grande esforço. E aí eu acho interessante que Paulo, ele diz assim, ó, ele faz uma alegoria com a questão do esporte. E ele diz, por acaso vocês não sabem que todos que estão no estádio correm de maneira que só um vai ganhar o prêmio? Ele diz assim, aquele que quer ganhar o prêmio, ele se submete a um treinamento rigoroso. Por quê? Você sabe que para você tirar em primeiro lugar numa competição de alto nível, você tem que treinar muito. Só que Paulo diz assim, eles se submetem a esse treinamento rigoroso para ganhar uma coroa que é perecível, que daqui a pouco não serve mais. Mas nós sabemos por que nós estamos fazendo. Ele diz agora nós estamos ali nos submetendo, pagando preço, nos relacionando, levando pessoas, pescando pessoas. Nós estamos ali também com um propósito. Só que a nossa coroa, o nosso título, é algo que ninguém nunca vai tirar. Paulo, ele diz assim, ei, eu não estou vivendo eu não estou perdido. Gente, tem gente que está perdido. Paulo, ele diz, eu não vivo como sem rumo, como sem um alvo. Eu não estou vivendo a minha vida como se eu estivesse esmurrando o ar. Eu tinha um tio, ele já faleceu.
Ele bebia muito, ele era policial civil também, lá em Cruzeiro do Sul. E quando ele tomava uma, ele tinha um negócio de umas visões que ele dizia que ele brigava sozinho. Ele ficava chapadão. Aí ele chegava, tinha um barzinho de um outro tio meu. E a gente chegava lá, Aí, quando ele dava o soco no ar, ele rodava, né? Aí ele dizia, tá vendo? Tá me empurrando. Cada soco que ele dava no ar, Paulo está dizendo, ei, eu sei o que eu estou fazendo. Paulo está dizendo, eu não estou correndo como quem corre sem alvo, não, eu sei qual é o meu alvo. E eu também não estou vivendo a minha vida lutando como quem está esmurrando o ar, não. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele sabe onde ele quer acertar. E ele não só sabe qual é o alvo, como ele sabe a estratégia para alcançar o alvo. E ele sabe o motivo pelo qual ele quer alcançar o alvo. Aleluia. Queridos, para sermos seguidores de Jesus, para nos tornarmos essa igreja verdadeira, que vai morar com Ele na eternidade, nós precisamos fazer duas perguntas a nós mesmos. A primeira delas é: somos amigos de pecadores? Temos amigos que não conhecem a Cristo? Eu não sei o que te ensinaram, mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Jesus, ele nos ensina sobre o poder do Evangelho que há em nós, que é maior do que aquilo que está no mundo. A primeira pergunta é se nós temos amigos que não conhecem a Cristo. Porque ser luz onde há luz, você não vai ser relevante na vida de ninguém. E a segunda pergunta é: a nossa amizade, o nosso relacionamento com essas pessoas está ajudando essas pessoas a se aproximarem de Cristo ou está afastando elas de Cristo? Essa é a grande pergunta. Quando nós respondermos essas duas perguntas e nós resolvermos essas duas questões, nós teremos dado um grande passo para nos tornarmos a igreja verdadeira que Ele vai buscar, que Ele vai voltar para buscar. No final do texto de Lucas 15, quando ele termina as parábolas, ele vai dizer assim: eu digo que da mesma forma, ou seja, da mesma forma que a alegria da ovelha que é encontrada, da moeda que é encontrada e do filho que estava morto e agora reviveu, ele diz: eu digo da mesma forma, a alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Quanto tempo faz que você não promove uma alegria no coração do Pai? Quanto tempo faz que você não é canal, não é instrumento para que um pecador se arrependa? O pastor, ele deixa as 99 e vai em busca do que se havia perdido. O pai não se contenta com o filho que ele já tinha em casa, mas anseia pela volta do que estava perdido. Jesus, ele não esperava que os incrédulos pulassem no seu mundo, não. Ele entra no mundo deles, para de maneira estratégica e intencional trazê-los para o seu mundo. Querido, nos envolver com a nossa cultura, com a nossa comunidade é o primeiro desafio para nos tornarmos essa igreja que vai ganhar o prêmio da coroa, a eternidade ao lado do Pai. Fica de pé em nome de Jesus.